Oi, eu sou a Esther, eu sou do segundo ano MB e eu escolhi o tópico de revoluções em história e eu vou falar hoje sobre a Revolução Americana. Bom, antes de falar propriamente sobre a Revolução Americana, a gente tem que falar sobre a formação das 13 colônias. A formação ocorreu pelo fato de alguns cidadãos ali da Inglaterra não conseguirem exercer a sua religião ali como elas queriam e também pelas crises que estavam acontecendo na Inglaterra. Então, eles decidiram fugir não, ir somente no Mayflower, que é esse navio aqui, e eles foram em direção à América e então formaram as 13 colônias. Eles se estabeleceram aqui nessa região, aqui New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Então, os colonos se estabeleceram aqui nessa região mais leste, né? E eles se separavam em duas colônias, que eram as colônias do sul, que ficavam ali de Virgínia, Delaware para baixo, e as colônias do norte, que ficavam ali de Pensilvânia e Nova Jersey para cima. E cada um tinha o seu tipo de economia, porque eles eram autônomos tecnicamente da, da coroa inglesa. Então cada um deles tinha o tipo de fonte de renda. Então, as colônias do norte, a economia deles era feita por mão de obra livre e por indústrias. E lá também tinha um solo meio rochoso ali, e eles praticavam a policultura, e o clima era bem frio. Já as colônias do sul, eles trabalhavam com mão de obra escrava, e com latifúndios, e com exportação. Ou seja, eles usavam escravos ali, né, na produção deles, e eles tinham o solo bem fértil ali, então eles conseguiam plantar, tipo, fazer plantações só milho, só cevada, só soja. Então eles faziam plantações, tipo, de um só grão. Bom, como eu disse, as colônias ali, as 13 colônias, elas eram independentes da coroa inglesa. Elas não precisavam, tipo, do governo ali para alimentar eles, nem nada disso. Mas, como o governo inglês, eles estavam na Guerra dos 7 Anos contra a França, ali disputando algumas colônias ali da América, né? E eles tinham que extrair dinheiro de alguma forma. Então, eles começaram a cobrar impostos que eram, assim, absurdos das 13 colônias, para poder bancar ali a Guerra dos 7 Anos. Bom, e essas leis que determinaram os impostos, eles chamaram de leis intoleráveis. E algumas dessas leis eram a lei do selo, onde eles taxavam, tipo, basicamente qualquer tipo de documento, de carta comercial, legal, enfim, qualquer coisa, eles taxavam, fazendo com que os colonos tivessem que pagar mais impostos. A lei do açúcar, onde eles taxavam qualquer tipo de açúcar que fosse ali de outras regiões que não fosse fabricado por território inglês, fazendo com que, tipo, dominasse ali o comércio ali do açúcar. E a lei do chá, onde era obrigatório que os colonos comprassem chá inglês. Não podiam comprar nenhum outro tipo de chá, só chá inglês. Bom, como você já deve imaginar, os colonos estavam de saco cheio de ficar pagando muitos impostos, sendo que eles eram completamente independentes da coroa inglesa, né? Não existia motivo para eles estarem pagando impostos, somente para bancar ali a Guerra dos 7 Anos. Então eles começaram a se rebelar e começaram a protestar contra esse aumento de impostos. E um desses acontecimentos ali foi o massacre de Boston, onde no porto principal de Boston, uma multidão ali foi alvejada por estar protestando contra as leis intoleráveis. Outro acontecimento que também ocorreu logo depois da declaração da lei do chá foi a festa do chá de Boston, onde mais ou menos 20 colonos se disfarçaram de índios e dominaram ali os navios ingleses e pegaram o chá e colocaram todo o chá no mar.
Então começaram a acontecer realmente os primeiros passos para a Revolução, que o primeiro deles foi o Congresso da Filadélfia, que ocorreu em 1774, quando foi organizado ali um protesto contra as leis intoleráveis e foi enviado um documento também de protesto para o governo inglês, que não mudou sua política. Isso foi aumentando ali a tensão que já estava entre os colonos e a coroa inglesa. Em 1775, os ingleses foram e atacaram as regiões de Lexington e Concord para acabar com o depósito de armas que os colonos tinham. Foi ali que começou a Guerra da Independência. O segundo Congresso da Filadélfia ocorreu também em 1775, onde os colonos declararam para todo mundo saber que eles estavam se separando da coroa inglesa. Também teve um cara ali, o Thomas Paine, que ele migrou para a América em 1774 e ele se aliou ali, né, aos colonos e criou ali um panfleto que estava escrito Common Sense, que dizia que a causa da América era a causa de toda a humanidade. Isso ajudou muito também os colonos a se fortalecerem para enfrentar a coroa inglesa. Então, em 1775, o general George Washington foi escolhido para dominar as tropas para lutar contra a coroa inglesa, o que foi extremamente difícil porque os colonos já não eram assim muitos comparados aos ingleses, né? E os ingleses começaram a sufocar ali os colonos e estava bem difícil de conseguir lutar, assim, sendo que a guerra estava acontecendo em vários lugares da colônia. Mas, nesse clima, assim, de incerteza, né, sem saber se eles iam conseguir vencer ou não, os representantes das colônias aprovaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos e, em 4 de julho de 1776, foi declarada a independência dos Estados Unidos. No documento continha ali os desejos iluministas, capitalistas e religiosos dos americanos para essa nova pátria que eles estavam construindo. O redator do documento foi Thomas Jefferson, junto com a colaboração de Benjamin Franklin e John Adams.